nossa terra, nossa terra. Convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, veio Jesus à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem que está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca. E diziam: não é este o filho de José? Jesus, porém, disse: sem dúvida, vós me repetireis o provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Faz também aqui em tua terra tudo o que ouvimos dizer que fizestes em Cafarnaum. E acrescentou: em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região,
Havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte, sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavras da salvação. Queridos irmãos e irmãs, que pelo batismo somos hoje um povo novo, na graça e na misericórdia de Jesus, queridos padres João Gênio e Janvier, irmãos do ministério, também amigos nesta caminhada. Eu, quando vinha para cá, ou fui convidado a vir, me pus a perguntar: como explicar a importância da natividade da Virgem Maria numa comunidade que já é dedicada a ela? O que significa o nascimento da Mãe do Senhor e Salvador? Se nós tomamos o caminho da palavra, que hoje, acabamos de ouvir, o salmista, conforme nós cantamos aqui, foi bonito, nós cantamos: o Senhor vem julgar a terra inteira. O salmista tinha expectativa e esperança, por isso ele diz que o Senhor vem julgar. Se nós somos dedicados como igreja à natividade da Virgem, nós podemos dizer: o juízo de Deus já chegou no meio de nós, porque nasceu a Virgem Maria imaculada. Ela nasceu sem pecado original, ela nasceu toda cheia de graça. Esse é o juízo de Deus sobre nós. Então a natividade representa para nós, batizados e batizadas, o homem novo, a mulher nova, nascidos na água do batismo, libertos do pecado, do mal e da morte. Então, se falamos de natividade, é a aurora do novo dia. Quando a gente está, no velório, por exemplo, a noite é terrível, mas à medida que o dia vai nascendo, a gente se alegra, porque a noite passou, a escuridão. O nascimento da Virgem é assim, a aurora de um novo dia. Está chegando o novo tempo. O novo tempo que chega com o nascimento da Virgem Maria, aquela, que é isenta do pecado, é este, o juízo de Deus sobre nós. Nós fomos libertos do pecado. Nós, estamos vivendo o tempo da graça, da misericórdia e do amor de Deus. E é isso que nos importa. Nos importa nascer de novo, nascer da água e do Espírito, nascer como batizado e batizada, e viver a graça contínua de Deus. Então a gente pode perguntar, como vamos viver isso? Aí, de novo, voltando-nos à palavra, que temos respostas às nossas perguntas. Então, o evangelho que acabamos de ouvir, onde Jesus entra na sinagoga, e lá
ele lê um trecho da profecia de Isaías e diz, né, que nele se cumpriu a profecia, que é anunciar a boa nova aos pobres, proclamar a libertação aos prisioneiros, a recuperação da vista aos cegos, libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Nele, ou na pessoa dele, o juízo de Deus já está entre nós. Então, a adesão nossa pela fé em Cristo é que nos faz renascer, é que nos faz então viver como homem novo, como mulher nova, essa graça divina. Então é preciso que em Jesus nós então depositemos a nossa esperança. Afinal, é por causa dele e é na graça, nos méritos, né, da salvação que ele traz, que a Virgem foi concebida sem pecado e que nasceu isenta de toda culpa, de toda falta, cheia de graça. Então é importante isso, né? Como nós vivemos a graça de Deus, ou a salvação dele, o juízo dele sobre o pecado, a morte e o mal, quando nós cremos nele, quando acolhemos a sua palavra, quando então vivemos esse acontecimento de salvação, tomando como caminho, verdade e vida, o segmento de Jesus. E vocês vão dizer, o que atrapalhou o povo em Jerusalém? Quando então Jesus disse isso, alguém diz, ou diziam no meio do povo, não é este o filho de José? Então não acreditaram em Jesus por causa da origem dele. Ele é filho de José, como é que da boca dele pode sair tais palavras? E como nele pode se cumprir a profecia, se nós o conhecemos? A linhagem dele está no meio de nós. E aí Jesus dizia, olha, vocês vão dizer a mim, sem dúvida, né? Repetir o provérbio, médico, cura-te a ti mesmo. Mas eu digo a vocês, nenhum profeta é recebido em sua terra. E aí disse, né? No tempo do profeta Elias, Israel tinha um número grande de viúva, mas a palavra de Deus foi dirigida a uma estrangeira em Sarepta. E disse ainda, no tempo do profeta Eliseu, havia, né, também leprosos em Israel, mas ele foi enviado a um estrangeiro, Naamã o sírio. O que isso tem a ver com a natividade conosco? Tudo. Se a gente não acolhe a Jesus como caminho, verdade e vida, como salvação, graça de Deus em nossa história, pode saber, né, que aqui em Natividade, na paróquia dedicada, né, ao nascimento da mãe do Senhor, a Virgem Menina, não acontecerá a obra de Jesus, porque ele não foi acolhido, porque não foi, né, na nossa vida adorado, não houve conversão à pessoa dele. Então, se a graça de Deus não é acolhida aqui, Deus não deixa de salvar os demais, não é? Por causa da nossa incredulidade. Então, o nascimento da Virgem nos ajuda a refletir a fidelidade de Deus para conosco. Deus é fiel no seu juízo de nos salvar. Nós é que somos infiéis, porque às vezes não nos voltamos a Deus, a seu Filho, embora viemos aqui ouvir sua palavra e até comungar do seu corpo. A nossa vida não
passou, né, pelo processo de mudança, de conversão de vida, aí ficam lacunas na nossa vida de fé, e a gente não é um homem novo, não é uma mulher renovada, porque não acolheu a graça do Senhor e Salvador. Maria acolheu essa graça. Na verdade, ela foi criada a partir dessa graça divina salvífica, até o ponto em que ela teve que dizer o sim a Deus. Então, o seu sim corrobora, né, tudo aquilo que na vida Deus realizou em sua história. O nosso sim corrobora com o nosso batismo. Então o batismo é o começo da nossa vida salvífica, da nossa adesão a Cristo. Então de que adianta ser batizado, ou ter sido até também crismado, e até comungar do corpo do Senhor, se falta o meu sim, a minha adesão a Deus. Se eu desdenho, né, da palavra, como desdenharam aqui da palavra os seus irmãos na sinagoga de Jerusalém, né? Não é ele o filho de José? Como é que ele pode falar assim para nós, né? Qual a autoridade dele? Então, qual a autoridade de Deus na nossa vida e na nossa história, se na verdade nós vivemos sem uma expectativa do juízo de Deus já presente na nossa história? Já vencemos o pecado, já fomos libertos da morte, já não há sobre nós o domínio do inimigo, porque o juízo de Deus, que é seu Filho, a salvação já chegou, e nós já participamos dela pela graça batismal, e agora, né, a renovamos nesta assembleia eucarística e num contexto ainda maior, que é o novenário, dedicado àquele amanhecer da história da nossa salvação, que é o nascimento da Virgem, que nos traria o Salvador. De que adianta a gente, né, viver essa vida de fé sem crer no próprio contexto da salvação de Cristo? E esta é a questão, ou o pano de fundo aqui da carta aos Tessalonicenses, que foi a primeira leitura de hoje. Embora seguindo e crendo em Cristo, a comunidade de Tessalônica não sabe o que acontecerá, porque a expectativa de que Jesus voltaria estava demorando. Olha, a gente está esperando Jesus voltar e ele não chega. Como é que fica essa questão dos mortos? A incerteza diante da morte. E isso é presente em todas as nossas comunidades paroquiais, infelizmente. Como as pessoas têm incerteza ao invés de ter esperança. E aí Paulo vai dizer a eles, né, nós temos que viver como quem tem esperança, pois se Jesus morreu e ressuscitou, e esta é a nossa fé, de modo semelhante, Deus trará de volta com Cristo aqueles que entraram, aqueles que entraram no sono da morte. Então a esperança é exatamente essa: a volta de Cristo, a sua segunda vinda, é na verdade o acontecer desse juízo de Deus definitivo na história. Enquanto caminhamos na fé, ainda sobre nós pesa, né, uma penumbra, e é assim a aurora do dia, né? O dia as trevas estão acabando, o dia está clareando, mas o sol ainda não saiu.
Então, viver a incerteza da morte, às vezes para alguns é viver na noite, na escuridão, não crer no que o Senhor, vivo e ressuscitado, venceu a morte. E é essa a nossa esperança. Se Cristo morreu e ressuscitou, se Ele é vencedor da morte, do pecado e também do demônio, nós, batizados, homens e mulheres de fé que cremos no Senhor, para nós a vitória sobre o pecado, sobre a morte, já é uma realidade daquilo que cantamos. O juízo de Deus chegou sobre nós. Não há mais o domínio da morte, nem do pecado, nem do mal. Por isso nós não somos escravos do pecado, nós não podemos, nós não podemos ser dominados pelo demônio. Nós então não podemos de modo algum viver sem a expectativa da vida que nasce à medida em que damos o sim definitivo a Deus de fé, que é morrer. Morrer é responder ao Senhor, e é assim que Paulo vai responder à comunidade que estava triste, na incerteza, diante do acontecimento de que alguns que esperavam a vinda do Senhor morreram. É verdade, morreram, diz Paulo, mas eles vivem nessa graça e na misericórdia de Deus e despertarão diante, do som da volta do próprio Senhor. E nós que estivermos vivos, também seremos exaltados com aqueles que já passaram pelo sono da morte. O juízo de Deus sobre nós é esse, a vitória sobre o pecado, sobre a morte e o mal. Então o nascimento da Virgem já é a primeira vitória de Deus no mundo, a vitória sobre o pecado. Ela nasceu sem o pecado original. É o fruto da bondade e da misericórdia do Pai, na esperança de que o Salvador entraria na nossa história. Que nós hoje, contemplando esse acontecer da vitória de Deus sobre o pecado, também hoje celebremos, em nossas vidas, a vitória de Cristo que nos salva do pecado, da morte, do mal. Que não tenhamos dúvida, não vivamos na incerteza de nada. Se estou com Cristo, sou um homem novo, uma mulher nova. Se estou com Cristo, sou a nova criatura. E essa nova criatura está aí, identificada no nascimento daquela que nos traria o Salvador. Que a Virgem, ou que o nascimento da Virgem, desperte-nos na fé, nos encha de esperança e nos faça viver cada dia na caridade. Amém.